Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de apoio do software Inventor. O objetivo dessa aula de apoio é desenvolver as técnicas de detalhamento, rebatimento de vistas, cortes, detalhes, técnicas de cotas, anotações, simbologias, roscas, chanfros, enfim. Vamos à nossa aula. O arquivo dessa peça estará disponível no link na descrição desse vídeo e também, se você estiver fazendo uma aula no laboratório, estará na área de trabalho. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou dar um novo. Vou selecionar essa segunda aba aqui, que seria de desenho, criar um desenho anotado. O estilo que eu preciso escolher vai ser o estilo ISO. Os outros estilos, o ANSI, o que vai mudar aqui seria as normas e os rebatimentos, o primeiro ou terceiro diedro. E usaremos o estilo ISO. Clique em ISO e clique em criar. Bem, como é uma aula inicial, o formato a gente não vai mudar ele. Vamos usar um formato padrão disponível no software. A primeira coisa que eu preciso fazer é carregar uma peça. Como o software trabalha sempre da esquerda para a direita, o primeiro item que ele sugere é o que? Base. Eu vou clicar em base e vou procurar no arquivo existente. Aqui, ó, selecione o desenho. Eu vou clicar nessa janela e vou abrir meu item. No caso, o item que é detalhar será o item 8, chamado base detalhar. Eu clico nele, clico em abrir. Vejam que a peça já apareceu na minha tela. Bem, aqui eu tenho várias opções. A primeira opção que eu tenho aqui, por exemplo, de mudar é a escala. Qual escala usar? O nome da vista e os estilos visuais. Esses estilos visuais são as arestas ocultas, linhas ocultas, tracejadas, achuras. Eu vou deixar nessa segunda opção aqui, ó, opção central, selecionada, e a escala 1:2, e vou clicar em OK. Vejam que a peça apareceu. Eu vou clicar com o botão direito novamente e vou pedir para editar a peça. Eu vou voltar naquela janela antes. Eu vou desmarcar, no caso aqui, a opção em que eu não quero ela com arestas ocultas e muito menos colorido do jeito que aquela peça com esse visual que nós estamos vendo. Bem, escolhida a minha peça base, eu preciso agora rebater as vistas. Por onde eu rebato as vistas? Aqui, ó, nessa opção de projetada. Eu clico na opção projetada, clico na vista e arrasto para o lado. Clico uma vez e arrasto para o lado. Eu já tenho as minhas opções de projeção de vistas. No caso, respeitando aqui o terceiro diedro. Eu clico, por exemplo, eu quero uma vista de topo. Ou posso, se eu clicar nas diagonais, eu tenho a opção de uma vista isométrica. Eu vou clicar aqui numa vista isométrica. Vejam que eu preciso dar Enter ou clicar com o botão direito em Criar. Vou clicar em Criar. Pronto. Criou-se as vistas. Eu vou pegar a minha vista, eu posso pegar a minha vista e vou arrastar ela para onde eu desejar no meu formato. Clicar com o botão direito 2 vezes, o meu formato centraliza na tela. O botão central da rodando. Bem, eu já rebati 2 vistas. Eu tenho interesse então em passar um corte no centro dessa peça. Eu venho aqui na aba Anotar. Aqui, clico em Anotar. E tenho aqui já algumas opções. A opção de corte está quando eu clico com o botão direito em cima da minha vista. E está aqui, olha, essa opção à direita aqui, ó, vista de corte. Eu clico nela. Ela vai me dar uma opção. Eu aproximo do meu desenho usando a rodana. Aproximo do centro. E não clico. Hora nenhuma eu cliquei ainda. Eu simplesmente vou aproximar e vou puxar para cima. Veja que essa linha pontilhada que apareceu significa que eu estou movendo o mouse e ela está alinhada com o centro da peça. Eu clico aqui em cima, agora sim eu vou puxar a minha linha.
Eu vou puxar na minha linha, ela não pode ficar torta dessa forma, ela tem que ficar alinhada. Levo o mouse até onde eu desejo que o corte passe. Clico mais uma vez. Afastei o meu mouse. Clico com o botão direito e venho na opção de continuar. Agora sim, executou o corte. Percebam que o corte eu posso puxar para o lado que eu quiser. No meu caso aqui, eu vou puxar para o lado direito. Clico mais uma vez e o meu corte passou. Se ficou com alguma dúvida, volta no vídeo e tente alinhar a vista conforme eu mostrei aparecendo a linha pontilhada aqui. Bem, perceba que no momento que eu cliquei a linha, o ar ficou misturado com o desenho. Eu posso editar isso. Eu clico na linha, clico nessa bolinha verde e estico a minha linha de forma que fique um estilo visual melhor. Fique mais agradável. Eu posso esticar ou encolher a minha linha da forma que eu quiser. Posso mudar a posição do ar, a posição da seta, maior ou menor, fica ao estilo de cada um. Percebam que ali o corte ele já anda alinhado com a minha vista principal, minha vista pai. Eu posso, por exemplo, pegar a anotação do corte, passar para a vista de baixo e vice-versa. Então essa já é uma opção de corte. Posso passar o corte da forma que eu quiser. Por exemplo, deixe-me ajustar meu desenho de uma forma melhor aqui. Eu desejo passar um corte nesse furo aqui, ó, para eu saber o diâmetro e a profundidade dele. Mais uma vez, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui, clico no desenho, clico com o botão direito e venho aqui, ó, vista em corte. Clico nela. Aproximo do meu desenho, aproximo do centro, do quadrante onde está verdinho, puxo para fora o mouse. Vejam que eu não cliquei em momento nenhum, só aproximei o mouse. A linha pontilhada ficou disponível, eu clico, agora sim eu clico, puxo a linha de forma alinhada, de forma que ela fique alinhada, clico para fora do meu desenho, ou seja, eu defini aonde vai o meu corte. Clico com o botão direito, continuar. Pronto, eu tenho meu corte, minha seção naquela região. Vamos às opções. Percebam que o corte ele respeitou a escala da vista de referência. Eu posso alterar isso. Eu posso clicar com o botão direito em cima da minha vista, editar a vista, e aqui percebam que quando essa caixinha está pressionada, ela está usando a propriedade da vista base, ou seja, as propriedades dessa vista aqui, todo o estilo visual e as propriedades, as escalas, ela está puxando da vista base. Eu vou desmarcar essa caixinha e vou atribuir uma escala que me agrada. No caso aqui seria a escala 1:1. Clico aqui, percebam que quando eu dou OK, a minha peça aumentou. Ou seja, aqui está em escala 1:2 e aqui está em escala 1:1. Vejam que ela move também de forma alinhada com a minha peça. Se eu quiser colocar esse detalhe, esse corte em qualquer lugar da peça, eu não consigo porque ela está alinhada, ela só move nesse sentido. Para mim quebrar esse alinhamento, eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, ó, alinhamento. Percebam vocês, depois vocês leem as opções que estão disponíveis toda vez que eu clico com o botão direito em cima de uma peça. Eu tenho várias opções aqui, ó. Depois vocês vasculhem e descubram os itens aqui um por um. Então, eu quero quebrar o alinhamento. Eu vim aqui em alinhamento e vou clicar em interromper. Interromper. Ou seja, agora o meu detalhe está livre para mover da forma que eu quero. Então, eu vou colocar, por exemplo, ele aqui nessa região, que me agrada. E vou colocar aqui para um lado. Ou seja, eu tenho um corte total ou corte parcial. Percebam que aqui também, ó, não ficou legal, né? Eu não estiquei a linha de forma suficiente. Então eu vou aproximar da linha, ela vai ficar com essa opção verde, eu vou esticar ela. Vou esticar de forma que o desenho fique mais agradável, fique mais bonito de se ver. Bem, seguindo, percebam que a minha peça tem vários furos.
e eu não tenho linhas de centro, eu posso pôr as linhas de centro de forma manual ou de forma automática. De forma manual, seriam nessas caixinhas aqui. Ó. Eu tenho linha de centro para furo, marca de centro. Percebam, se eu colocar o mouse em cima, ela já me mostra uma pequena ajuda. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, nessa marca de centro e vou clicar aqui, olha. E eu vou marcando o centro dos meus furos. Eu posso fazer isso de forma automática também, mas uma vez clicando com o botão direito. Eu insisto em dizer que vocês devem pesquisar, vasculhar o que está aqui, que aqui tem várias opções úteis. No caso aqui, ó, linhas de centro automáticas. Eu clico nelas. Eu tenho várias opções. As projeções que eu quero, as projeções de eixo normal ou lateral, paralelo, né? Vou colocar as duas aqui, por exemplo. Selecionar as duas caixinhas e dar OK. Percebam que todas as anotações de centro da minha peça serão adicionadas. Adicionou aqui, tá vendo? Eu posso clicar mais uma vez aqui, ó. Eu posso apagá-las, caso não me agrade. Posso selecionar elas todas e deletar. Vou fazer novamente, tá com o botão direito. Linhas de centro automáticas. Vou colocar OK. Bem útil. Eu posso colocar de forma manual também. Por exemplo, uma vez que eu quero uma linha de centro, nesse sentido dessa peça aqui, olha. Eu vou clicar agora nessa opção aqui, ó. Nessa linha de centro. Perceba que eu preciso clicar nas linhas, nas extremidades, onde o centro estará contido. Então eu clico nas duas extremidades, a linha de centro foi inserida. Eu vou colocar, extrapolar elas um pouco no meu desenho, coloco nesse sentido. Para colocar no outro, eu coloquei na vertical, mas colocar na horizontal é a mesma ideia. Clico aqui, clico nessa face, clico nessa face. Ela automaticamente divide essa distância ao meio e adiciona a sua linha de centro. Vou dar um outro exemplo. Nessa face aqui, por exemplo, isso aqui é uma face circular. Se eu desejo colocar uma linha de centro aqui, eu vou clicar nessa face. Nessa face novamente a linha de centro foi adicionada. Deixe-me adicionar a linha de centro nessa rosca, nesse furo. Percebam que aqui também são furos, está faltando as suas linhas de centro. Nessa face aqui, nesse caso aqui, eu vou adicionar automáticas. Vou clicar, linhas de centros automáticas. Selecionei os dois tipos de projeção, dou OK. Pronto. Adicionei automaticamente essas linhas de centro e essas linhas de centro. Mais uma vez aqui também, ó. Clico com o botão direito, linhas de centro automática. OK. OK. Tá aí. Meu desenho com suas respectivas linhas de centro. Vamos lá. Então, nessa aba anotar, tem todos os tipos de anotações possíveis. Tem 4 tipos, 4 formas, maneiras de se cotar, de adicionar medidas na peça. Tem anotações de texto, por exemplo. Eu posso colocar texto com detalhe, acabamento de superfície, rugosidade, acabamento de solda. Posso fazer um desenho, balão. Bem, nessa barra anotar, tem basicamente tudo que nós precisamos para cotar chanfro, cotar roscas e furos, dobras, organizar as cotas. Vamos item por item. Vamos começar pela lateral esquerda e vamos avançando pelo menu. Esse tipo de cota é uma cota automática, uma cota geral. Todo tipo de cota pode ser realizado por ela. Por exemplo, cotas lineares. Como que ela acontece? Eu vou clicar de uma distância, de uma referência até a outra, ela vai cotar. Por exemplo, eu vou cotar a altura dessa base aqui. Eu vou clicar nessa face, clico nessa face novamente, puxo para o lado, adiciona-se a cota. Aqui, se eu quiser adicionar algum texto de referência, por exemplo, usinar esta face, eu posso colocar aqui. Qualquer tipo de anotação eu posso colocar aqui de cara. Ou não, eu quero só a medida, deixo OK. Aqui também eu tenho as opções de tolerâncias. Aqui o software está colocando a tolerância padrão de 2 casas decimais, mas se lhe agrada arrancar as casas decimais, podem colocar aqui, ó. Pode alterar aqui. Eu vou deixar padrão, OK? Se você quiser adicionar
As casas decimais seriam nessa segunda aba aqui. Deixa eu voltar aqui para duas casas decimais. Ok. Esse é o tipo de cota. Essa cota, como eu disse, ela é bem dinâmica, ela pode ser usada de forma geral. Ela pode ser usada também para cotar esse raio. Ela pode ser usada para cotar diâmetros de furos. Percebam que o símbolo de diâmetro já foi adicionado automaticamente. Ela pode ser usada para cotar ângulos. Posso clicar nessa face e nessa face, que ela me dá um ângulo. Ela pode ser usada para cotar, no caso aqui, furos também. Vamos usar esse furo aqui. Eu tenho duas opções. Quando eu clico linha face com face, o símbolo de diâmetro não foi adicionado automaticamente. Perceba que está sem o diâmetro aqui. Mas eu posso aqui, clicando em texto aqui, e adicionar várias anotações. E a anotação de diâmetro está aqui. Então eu clico na lateral aqui. Olha só, eu clicar na frente. Clico na frente. Eu vou usar a seta aqui, arrastei para um lado. E posso adicionar a opção de diâmetro. Posso adicionar qualquer desses ícones aqui que me agrade. Então essa é uma forma de cotar, mas eu preciso adicionar a referência de diâmetro. Ou se eu clicar no... Vou apagar essa medida, vou fazer de outra forma agora, de forma que apareça o diâmetro de forma automática. Percebo que antes eu cliquei nessa face e nessa face. Agora eu vou clicar na face de cima. Percebam que a parte vermelha está ficando selecionada. Quando eu clico nela e puxo, aí sim ela já adiciona para mim de forma automática o símbolo de diâmetro. Perceba que são formas diferentes de fazer a mesma coisa. Vamos continuar aqui. Como diz, é uma cota dinâmica. Eu posso ir clicando e ela ir adicionando as medidas. Vou clicar aqui para adicionar o rebaixo. Uma vez, por exemplo, que isso não me agrada, eu posso clicar na medida e arrastar ela de forma que seja o gosto da pessoa que esteja executando o desenho. Assim, acredito ser melhor. Bem, percebam que eu tenho um chanfro aqui. Existe uma ferramenta específica para chanfro. Eu vou clicar aqui, ela está aqui, chanfro. E simplesmente clico na face do chanfro. Não deu, né? Ok. Deu. Ok. Então eu preciso clicar nas duas faces de referência. Deixa eu repetir. Perdão. Eu vou clicar na face inclinada e depois na face reta. E ele já vem, deu chanfro. No caso, um chanfro de meio milímetro a 45 graus. Então, para cotar chanfro, eu tenho uma ferramenta específica. Ok? Então, a cota principal aqui eu posso usar para cotar raio, para cotar diâmetro. Por exemplo, cotar esse raio aqui. Como eu disse para vocês, se eu clicar aqui direto, já vai me dar a opção de diâmetro. Ou se eu clicar em face com face, ela não me dá a opção de diâmetro. Mais um outro exemplo. Essa cota ela é bem dinâmica e ela é bem útil. Por exemplo, eu posso marcar o raio dessa peça aqui, o raio, esse raio e esse raio, e cotar desta face até aqui, por exemplo, 96 milímetros, e cotar daqui para cá 156 milímetros. Uma vez que clicou uma face, ela vai te dar uma opção de uma medida. Ok? Então essa aqui é a primeira ferramenta cota. Vamos seguir pelo menu. Vou apagar essa aqui. A outra é a linha de base. Essa ferramenta ela é muito útil para ganhar produtividade. Vejam que eu coloco o mouse em cima, ela já me mostra um pequeno resumo dela. Uma vez escolhido a linha de base, as linhas que eu clico na sequência, elas vão adicionando cotas. Vou dar um exemplo para vocês usando essa face aqui. Eu vou clicar, imagine que essa aqui seja a minha referência usinada. Então eu vou adicionar uma cota daqui e vou cotando crescente daqui para lá. Então eu clico nessa face, a minha face de referência, a primeira face que eu escolhi. Clico no centro desse furo, clico no centro do outro furo, clico nesse outro centro aqui. Eu escolhi as faces, clico com o botão direito, pressiono continuar e vou posicionar as cotas no lugar que me agrade. Clico mais uma vez,
aperto o Enter ou aperto com o botão direito Criar. Criou as cotas. Percebo que com algumas sequências de cliques eu adicionei 3 cotas. Lembrando que a minha face de referência, a minha linha base foi essa. Por isso que o comando chama linha base. Vim de lá para cá. Deixa eu usar um outro exemplo aqui, por exemplo, daqui. Olha. Imagina que a minha linha base é essa face aqui. Ok? Então eu vou clicar na altura desse furo, desse e a altura total. Clico com o botão direito, continuar. Clico mais uma vez, aperto o Enter ou clico em criar. Percebam que eu já adicionei as formas de forma sequenciada, partindo de uma única referência, de uma única linha base. Essa ferramenta é útil para ajudar em produtividade. Vou usar a cota novamente aqui, que eu quero colocar o diâmetro desse furo aqui, por exemplo. Olha. Percebam que não apareceu o símbolo de diâmetro. Eu vou adicioná-lo aqui. Ok, ótimo. Uma vez entendido que linha base, vamos para coordenadas. Coordenadas, mais uma vez, eu escolho uma referência. Então eu clico no comando. Vejam que o software ele já me dando as instruções. Eu seleciono a vista que eu quero. No caso, essa vista. Aqui, ó. Seleciono a vista. Seleciono a localização da minha origem. No caso, a minha origem vai ser nesse ponto. E seleciono as faces em que eu quero cotar. Eu quero cotar essa face em relação a essa. E vou pegando as sequências. Todos os itens que eu quero criar as cotas. Uma vez que eu já escolhi os itens, estão marcados em azul, clico com o botão direito, continuar. Vejam que ele já me deu duas opções. Eu posso colocar as cotas nesse sentido ou no outro sentido. É só eu mexer com o mouse, mover com o mouse, a ponto das cotas mudarem, tá vendo? Então eu quero nesse sentido aqui, ó, no sentido vertical. Eu vou clicar. Vou clicar fora, porque não está me dando a opção de clicar dentro. Não tem problema, eu clico fora e as cotas criaram. Percebam que a minha referência inicial foi 0, e a partir dessa referência inicial, tendo o meu 0, a distância daqui para cá é 49 milímetros, a distância daqui para cá é 62,7, como se fosse essa cota aqui, olha. Vou pegar aqui no caso 96, eu clico aqui, ó. A distância daqui aqui é 96. Essa forma de cotar deixa o desenho mais simples, mais limpo, né? Mais fácil de interpretar. Percebam que eu tive que clicar fora. Para o quê? Para mim, o comando ficar habilitável, o comando colocar as cotas na forma certa. Mas eu extrapolei aqui a margem do meu desenho, né? Ótimo. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que empurrar, clicar nas cotas e o quê? Empurrar a cota para dentro do desenho, né? Mas imagina eu ter que clicar nisso em várias vezes, ficaria ruim. Eu tenho uma ferramenta, vou dar Ctrl Z aqui, ó, para que organizar isso. Eu clico aqui em um organizador de cotas, clico nela, seleciono todas as minhas cotas e aperto Enter. Pronto. Ele já puxou as cotas para dentro de forma de organizá-la. Essa cota aqui, por exemplo, no caso não ficou muito bem, né? Não ficou bem distribuída aí. Ou seja, esse organizador de cota, ele dá uma ajeitada nas cotas. Não necessariamente vai ficar 100%, mas já ajuda para ganhar em questão de produtividade. Então essa seria a terceira opção de adicionar cotas. A quarta opção é em cadeia. Como ela disse, seria uma cota, uma atrelada à outra. Vou usar mais uma vez aqui, ó, o exemplo dos furos. Então ela vai ser sempre na sequência. Eu vou clicar numa face, furo, um furo, uma face. Selecionei os itens, clico com o botão direito, aperto em continuar e puxo. Clico mais uma vez e está aí as cotas. Vejam que ela foi em cadeia, ou seja, eu cliquei daqui para cá, ela adicionou uma cota. Cliquei daqui para cá, ela adicionou outra cota aqui. Eu não apertei Enter, logo o comando desabilitou. Vou fazer novamente. Selecionei aqui, azul, aqui, aqui, aqui. Clico com o botão direito, criar.
posiciono... Ó, selecionei o comando errado, perdão. Cadeia. Aqui. E clico com o botão direito, continuar. Clico na opção, aperto Enter. Pronto. Tá aí, afixadas as coisas. Posso alterar da forma que me convém para me buscar uma estética melhor. Né? Porque eu deixo o desenho agradável, bonito, é a disposição das suas cotas nele. Então eu poderia continuar aqui cotando, usando outras ferramentas. Cotar o centro desses furos e vice-versa. Então você, como projetista, como desenhista, vai escolher o estilo mais que lhe agrada, que lhe convém em cotar as peças, né? Bem, seguindo, então nós já abordamos os 4 conceitos de como cotar as peças, usamos inclusive até o recurso organizar. Agora, percebam que eu tenho aqui uma rosca. Se eu clicar aqui, usando a ferramenta cota, e aqui, ela não vai me dar a rosca, ela vai me dar o diâmetro da broca para fazer essa rosca. Não é isso que eu quero a rosca. Para me cotar a rosca, eu tenho um comando específico, está escrito aqui, furo e rosca. Quando eu clico nele e clico aqui, agora sim ela já vai me dar as características da rosca. É uma rosca métrica do diâmetro de 30, com um passo entre os filetes 3,5 mm. A tolerância desse furo do furo é 6H7. Então eu tenho uma ferramenta específica que está aqui, furo e rosca, para cotar furos e roscas. Ok? Seguindo aqui, eu tenho a opção de inserir texto. Posso colocar uma observação aqui, clico em texto, clico no desenho e digito. Pintar, por exemplo, pintar RAW 7035. Dou um OK. Posso adicionar essa nota e colocar aonde eu quiser. O texto com detalhe, aí sim eu vou de fato clicar numa face ou numa aresta de um texto do meu item e adicionar um texto. Por exemplo, eu posso clicar aqui nessa aresta, puxo para cá, aperto Enter e abre a caixa de texto. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, quebrar, chanfrar, por exemplo, chanfrar 1 por 45. Alt message 1 por 45 graus. Ou seja, eu fiz uma nota por meio de um texto. Então eu posso, por exemplo, clicar aqui, uma nota e escrever assim, não escanear. Enter. Clico. Continuar. Não escanear furo. Por exemplo, então coloco umas notas para orientar, no caso, quem for usinar, quem for construir a peça. Bem, seguindo aqui nas anotações, eu tenho, por exemplo, acabamento de superfície. Eu clico aqui, clico na aresta que me interessa adicionar a nota. Clico na aresta, ela fica de vermelho. Eu vou puxar. Clico mais uma vez. Clico com o botão direito, continuar. E aqui eu adiciono o tipo de acabamento. De acordo com a norma que você deseja, você pode adicionar um acabamento. Nesse caso aqui eu quero adicionar, por exemplo, uma usinagem, um desbaste normal, prezado de 3,2 de rugosidade. Clico em OK, tá aí, a opção de acabamento. Eu posso colocar, por exemplo, aqui. Então nessa peça teria usinagem nessa face, inferior nessas outras duas faces, né? Então eu posso clicar aqui, por exemplo, e dar Enter. Que a peça, que o chanfrozinho, né, o triângulozinho já fica aí disponível. Posso colocar aqui, por exemplo, 1,6 de acabamento. Percebam que ela está dentro da peça, não é agradável, né? Eu posso arrastar ela aqui. Deixa eu tentar arrastar. Arrastei, ótimo. Agora sim. A anotação fica mais clara. Correto? Bem, eu posso adicionar as faces que eu quero. Eu quero editar, clica 2 vezes. Clica com o botão direito e manda editar. Aqui, editar a textura da superfície. E posso colocar a opção que eu quiser de acordo com a norma que me agrada, que me convém. Dou OK. Outra anotação que eu tenho é uma anotação de solda. Imaginemos que essa peça possa
sofra uma solda aqui, eu posso clicar em solda, adiciono na quina, na aresta que eu quero, clico, puxo, clico mais uma vez na tela, clico com o botão direito, aperto em continuar e agora eu vou adicionar a minha simbologia de solda. Posso adicionar a simbologia de especificação superior e inferior, nesse caso eu vou usar as duas. Posso colocar, por exemplo, um cordão de 4 mm de perna superior, 4 mm também. Posso colocar ela que seja de forma local ou periférica, em todo o contorno. Aqui eu posso colocar o espaçamento entre os contornos. Posso colocar um contorno de 100, de 30 em 30 mm. Ou seja, de acordo com a norma que você quiser, você pode editar o símbolo de solda da forma que lhe convém. Bem, basicamente é isso. As anotações que a gente tem aqui. Voltando, imagina, agora que eu gostaria de adicionar alguns detalhes. Eu vou voltar aqui em inserir vistas e tem a opção aqui, ó, de detalhe. Percebam que essa peça tem uma pequena usinagem aqui, olha, bem sutil. Se você olha no desenho de longe assim, você não percebe, né? Então, o que seria ideal? A gente criar um detalhe ampliado aqui, ó. Então, eu vou usar esse recurso aqui, ó, detalhe. Clica aqui uma vez, seleciono a vista, olha o que o software está falando, selecione a vista, selecionei. Agora eu clico no centro do meu detalhe. Eu clico aqui e puxo o círculo. Clico mais uma vez e indico no meu desenho onde que eu quero que o meu detalhe fique. Tá aí. Ou seja, esse detalhe C está aqui ampliado 1:1. Posso mudar aqui. Se eu quiser mudar as características do meu detalhe, eu acho esse aqui um pouco esquisito, pode clicar em cima, editar vista e vir aqui, ó. No caso seria 2 vezes. Clicar na escala. Acho que esse aqui eu não consigo mudar mais uma vez, eu teria que fazer novamente. Mas a chamada da legenda eu consigo editar, por exemplo, detalhe X. A escala, posso colocar uma escala ampliada. Posso até mesmo mudar o estilo. Dou OK. Ampliei. Agora sim. Dá para se perceber um degrau que tem aqui. Posso clicar agora, adicionar a cota. Clicar aqui, nessa face. E tem um degrau de 2/10 de usinagem. Veja que a cota ficou no meio, né? Não me agrada isso. Eu clico mais uma vez, puxo para a lateral agora sim. Posso ir adicionando as outras medidas, né? Ou seja, eu tenho um rebaixo de 2/10 de altura de 16 mm. Bem, o estilo visual. Eu posso mudar o meu estilo visual. Por exemplo, eu posso adicionar aqui as linhas tracejadas. Nessa peça aqui, por exemplo, ó, perceba que esse furo aqui, eu não sei se esse furo é passante ou não. Acredito que sim, por causa desse isométrico. Mas qual que seria o ideal? Eu adicionar as linhas tracejadas aqui. Então, mais uma vez, eu clico com o botão direito em cima da vista. Clico em editar vista. E é nesse estilo aqui que eu mudo, olha, linhas ocultas. Clico em OK. Não é aqui, então é em outro lugar. Estado do modelo, exibição aqui. Essas tangentes. Preciso procurar onde que é, então. Pensei que era aqui. Ah, é aí sim. Software. Safado. Então tá aí. Adicionei minhas arestas, as linhas ocultas. Eu posso clicar nas outras faces também. Ó. Percebam que essa peça aqui, carregou o estilo visual do pai, né? Da peça principal. Então eu vou editar. Clico com o botão direito, editar. Posso alterar aqui. Ó. Tentar mais uma vez. Não está dando certo. Algum desses estilos aqui que eu tenho que clicar. OK. Achei. É esse estilo aqui. Ó. Remove linhas ocultas. Está escrito também, né? Remove linhas ocultas. E aqui linhas ocultas.
Ok, software. Então as linhas estão aqui. Agora eu percebo sim que essa rosca, por exemplo, de M30, ela é passante por todo o corpo da peça. Bem, eu posso, mais uma vez, alterar o estilo visual e colocar o que? Ele colorido. Aí, fica mais fácil, dá para perceber que aqui é uma rosca, que aqui os furos. Para imprimir fica ruim porque gasta bastante tinta, né? Mas se você não for imprimir e for usar ele somente em formato digital, é bacana colocar ele colorido. Percebam que eu posso colocar também, ó, olha só, eu vou pegar uma vista isométrica de um corte. Olha, eu vou clicar aqui em projetada, clico na vista de corte e puxo ela nas diagonais. Percebam que eu posso clicar em criar. Percebam que eu posso criar uma vista isométrica da peça cortada também. Bem, nós temos todos esses recursos para quê? Para auxiliar a pessoa que vai usinar. Percebam que as arestas aqui não mostram as arestas tangentes, né? Mas uma vez eu clico em editar vistas e tem aqui estado do modelo. Era para ter opção aqui das arestas tangentes mostrarem, mas não está mostrando. Deve ser porque isométrico deve ocultar mesmo. Mas eu posso também novamente editar, colocar ela em colorida. Fica fácil para o operador, quem for trabalhar, perceber os detalhes da peça. Enfim, era essa a nossa aula. Espero que tenham apreciado. Muito obrigado, até a próxima.